Olá pessoal, como vocês sabem, os contos eles são uma excelente forma de comunicar certas verdades da vida, especialmente visando uma finalidade moral, né, de você ensinar para as pessoas o que é o melhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês um conto medieval do Gesta Romanorum. Então, sem mais delongas, vamos direto à história. Havia um imperador chamado Anselmo, que era muito poderoso e muito sábio, porém vivia em constante guerra com o rei do Egito. E nessa guerra ele gastou todos os seus bens materiais e só lhe restou uma árvore preciosa que estava situada no meio do seu império. Certa vez ele entrou em batalha com esse rei, saiu vitorioso, porém também mortalmente ferido. E estando já no leito de morte, então ele mandou chamar o mais velho dos seus filhos. Ele tinha 3 filhos, ele chamou o mais velho desses seus filhos. E quando o seu filho se aproximou, ele disse: olha, meu filho, eu gastei todos os meus bens e não me restou mais nada. A única coisa que me restou foi aquela árvore preciosa que se encontra no meio do meu império. E dessa árvore eu te dou, né, deixo como testamento, tudo o que dela estiver abaixo da terra e o que dela estiver acima da terra. E o filho respondeu: tá bom, meu pai, muito obrigado. E saiu contente com a sua herança. Então, o pai mandou chamar o seu segundo filho. O filho se aproximou e disse: meu filho, eu gastei todos os meus bens materiais e não me restou nada senão uma árvore preciosa que você conhece muito bem. E desta árvore eu deixo como legado para você, dela tudo aquilo que for grande e pequeno. Então, desta árvore, tudo que é grande e pequeno é seu. E o filho agradeceu: muito obrigado, meu pai, e foi embora. Então, veio o terceiro filho, mais novo, e o Anselmo, o imperador, disse: meu filho, eu gastei todos os meus bens materiais, não me restou nada a não ser uma árvore preciosa que está situada no meio do meu império. E desta árvore eu dou para você tudo que nela for seco e molhado. E falando isso, ele morreu. Então, muito bem, ele tinha deixado um testamento para os 3 filhos. Logo que aconteceu o funeral, o filho mais velho foi tomar posse da sua herança. E ele foi, então, se apossar da árvore preciosa, já que ele havia recebido desta árvore tudo aquilo que está acima e abaixo da terra. E vendo isso, o filho do meio, né, se aproximou do irmão mais velho e disse: meu irmão, com que direito você está se apossando dessa árvore? E ele disse: olha, nosso pai no leito de morte me disse que ele deixava para mim, desta mesma árvore, tudo que estiver acima e abaixo da terra. Então o irmão mais novo disse: olha, o que você não sabe é que ele legou para mim tudo aquilo que nela for grande e pequeno. Portanto, eu tenho mais direito do que sobre a árvore do que você, ou pelo menos eu tenho tanto direito quanto você. Ouvindo isso, a coisa começando a esquentar, o irmão mais novo chega e disse: olha, meus irmãos, eu recebi do papai, desta mesma árvore, tudo aquilo que é seco e molhado. E eu fui o último a receber, portanto eu tenho mais direito do que vocês. Porém, não é bom que nós entremos em contenda por causa dessa árvore. Nós devemos encontrar um meio de nos entendermos, né? Afinal de contas, nós somos irmãos, então não é conveniente que nós briguemos por conta disso. Existe aqui perto um rei que ele é muito sábio e muito justo. E vamos até lá, nós vamos jurar diante dele, ele vai fazer um julgamento, ele vai decidir quem deve ficar com a árvore e nós vamos acatar a sua palavra. E diante da sabedoria, né, das palavras do irmão mais novo, os outros 3, então, eles aceitaram. O que você disse é muito bom, nós vamos fazer conforme você nos falou. E eles foram então até esse rei, né, de outra província, que tinha uma fama de ser muito sábio e muito justo. Então, chegando lá, eles relataram o seu problema e falaram: olha, o nosso pai deu a cada um a mesma árvore, né, de uma forma diferente, mas todos nós nos parece que temos direito sobre essa árvore. Como é que nós vamos decidir quem vai ficar com ela? Então o rei disse: olha, vocês querem saber quem deve ficar com essa árvore? Então vocês vão ter que fazer tudo o que eu mandar. Chamou o irmão mais velho: vem cá,
você vai ter que deixar o sangue do seu braço direito nessa bacia aqui. E ele disse, o meu irmão disse, tá, muito bem, sem problemas. E aí chamaram o médico fez um corte nele e tiraram o sangue dele, a quantia que era necessária. Depois o rei perguntou, onde é que vocês enterraram o pai de vocês? Levaram, olha, nós enterramos nosso pai nesse local aqui. Muito bem, então vamos mandar desenterrar o corpo e nós precisamos pegar uma costela do seu pai. Pegaram a costela, disse, agora vamos voltar. E o rei mandou os seus servos que colocassem aquela costela mergulhada no sangue do filho mais velho. E disse, agora nós vamos deixar aqui até que a costela absorva o sangue. E depois de absorvido esse sangue, nós vamos deixar no sol para que se seque. Feito isso, o rei mandou que lavassem, né, a costela com água. E quando eles lavaram a costela, saiu todo o sangue que estava dentro da costela. Muito bem. Então ele chamou o segundo filho e disse, olha, assim como o seu irmão fez, você vai ter que fazer também. Vai ter que deixar seu sangue aqui. O irmão aceitou. E eles fizeram exatamente a mesma coisa que foi feita com o irmão mais velho. Tiraram a costela do pai, colocaram no sangue. E quando eles lavaram, aconteceu a mesma coisa. O sangue foi embora. Então ele chamou o terceiro filho tirou seu sangue, eles colocaram a costela do pai mergulhada no sangue, deixaram depois ela secar, e quando eles foram lavar, não havia quem tirasse o sangue daquela costela, nem esfregando, nem nada, o sangue permanecia entranhado ali dentro da costela e não saía mais. Então o rei disse, bom, vocês viram, todos vocês fizeram o mesmo procedimento, e está bem claro para nós agora que essa costela é da mesma natureza que esse sangue. Por isso eles não se separam. Portanto, o filho legítimo é o filho mais novo. Os outros dois não são filhos legítimos. Portanto, quem tem direito à herança é o filho mais novo. Bom, essa é a história, né? O final que não é tanto emocionante, mas o que nos interessa aqui não é o final, nem a emoção da história, mas justamente aquilo que nós podemos tirar de sabedoria justamente para a nossa vida, né, para a nossa realidade. E aqui eu sei que muitas pessoas talvez vão ter dificuldade de entender o que eu vou falar, justamente porque, infelizmente, por conta da nossa formação moral e intelectual de hoje em dia, as pessoas não estão mais acostumadas a buscar aquilo que é o melhor, mas simplesmente aquilo que mais agrada a elas. Então talvez muitas não vão ter essa experiência da vida e não vão conseguir identificar essa realidade. Mas eu imagino que todos aqueles que de alguma forma ou outra buscam aquilo que é mais certo já devem ter se deparado com a situação onde você tem duas pessoas corretas, duas pessoas procurando fazer o bem e que se desentendem. Né? E aqui nessa história nós temos justamente o símbolo desse desentendimento, que é aquilo que o pai falou para cada um dos filhos. No fundo, se você analisa o que o pai falou para cada filho, ele deu a mesma coisa para cada um. É claro que aqui se trata de uma história, então é preciso que a coisa seja uma caricatura, né? Então seja um problema de certa forma bobo. Na vida real não é assim que as coisas acontecem. Na vida real as coisas são infinitamente mais complexas, mas de uma forma ou outra acabam soando mais ou menos dessa forma. Então esse conto nos ilustra justamente o que acontece. Então o que você tem? Você tem um lado, dois lados, às vezes 3, 4 lados, contando uma mesma versão. Todas as pessoas estão buscando aquilo que é o mais correto, aquilo que é o mais conveniente, aquilo que é talvez até o mais justo, e para todas elas estão, de fato, ninguém está tentando trapacear, ninguém está tentando levar a vantagem, todo mundo está simplesmente querendo fazer o que é o correto. Mesmo assim, em muitas circunstâncias na nossa vida, vai acontecer de que você tentando fazer o que é melhor e o outro tentando fazer o que é melhor, vocês vão entrar em confronto. Vocês vão entrar numa contenda. E aí você, poxa, olha, eu só quero fazer o que é justo, e o outro também, eu só quero fazer o que é justo. Eu só quero o que é justo. Se não fosse justo, eu não faria isso. E de fato é isso que está acontecendo. Ninguém está tentando tirar vantagem do outro. Por isso que eu falei, hoje em dia é difícil ver essas relações, mas acontece. Muitas vezes acontece. Então como é que você resolve esse problema? É justamente uma sabedoria que todos nós devemos ter, que é o de entender que na realidade, a nossa visão dos fatos ela é sempre muito limitada.
E sempre que nós estamos com o nosso coração, digamos assim, envolvido na questão, ou seja, quando você deseja algo ali dentro, quando as suas emoções estão envolvidas, você não consegue julgar retamente as coisas. Mesmo que você esteja fazendo todo o seu melhor para encontrar qual é a solução justa. Você não está preocupado em se dar bem. Você está preocupado em fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porém, é o nosso defeito, a nossa falha humana de que quando a nossa vontade está de alguma forma envolvida na ação, a gente distorce as coisas. Ou às vezes até não distorce, a gente simplesmente acaba se tornando cego para certas possibilidades. E é por isso, na Idade Média, como existiam muitos homens dessa forma, né, muitos homens bons, nobres, cavaleiros, enfim, que às vezes entravam em contenda entre si, queriam fazer o que era certo, mas entendiam que não era possível, porque se eu tentar explicar a minha situação para ele, ele vai entender a situação como fazendo uma leitura que não é possível. Eu sei que ele está buscando o que é certo também. Porém, eu olhando com os meus olhos e ele olhando com os olhos dele, vai ser impossível chegar a uma conclusão justa sobre o assunto. A gente vai ter que resolver na porrada, não vai ter outro jeito, né? Então, para não resolver assim, como é que nós podemos resolver? Como é que nós podemos resolver isso de forma mais sábia, mais coerente, sem que o sangue seja derramado, né? Como era antigamente, onde as famílias entravam em guerra, enfim. Então, o que eles faziam? Vamos procurar alguém que, tanto para mim quanto para você, seja considerado uma pessoa justa, uma pessoa reta, né? E isso é justamente o fundamento da autoridade. É por isso que a autoridade ela deve ser fundamentada no exemplo da virtude, naquelas pessoas que você sabe que querem fazer o bem e que se esforçam o máximo para fazer o bem. Na Idade Média isso brilhava, né, com grande esplendor, porque você tinha reis, né, como São Luís, por exemplo, que muitas vezes tinha menos poder material do que os seus súditos, então tinha certos senhores de terra lá que tinham um exército mais numeroso, que tinha mais dinheiro, enfim, que tinha mais meios materiais para exercer o poder, mas que efetivamente não tinha tanto poder, simplesmente pelo fato de que as pessoas respeitavam mais São Luís do que ele, porque sabiam que São Luís era mais virtuoso do que ele, porque sabiam que São Luís buscava mais a verdade e aquilo que é correto do que aquele rei que tinha mais poder. Então o que eles faziam? Olha, nós vamos até lá e nós vamos deixar que fulano julgue essa situação, porque ele não está envolvido, então ele não está torcendo para um lado ou para o outro, ele não tem interesses em jogo, e ele vai simplesmente opinar, né, julgar a situação conforme aquilo que lhe parecer de fato mais justo. E aquilo que ele disser nós vamos seguir. E assim nós vamos resolver essa solução, nós vamos solucionar esse problema. Então isso acontecia bastante na Idade Média, e inclusive isso está contido na organização governamental, né, onde você tem sempre uma autoridade superior, né, nesse caso você tem a autoridade eclesiástica que julga a autoridade secular e que não se beneficia propriamente desses julgamentos. Então, se acontece um desentendimento entre um nobre e um súdito, e a igreja precisa intervir, ela propriamente não ganha nada com isso. Então ela está de fora da situação e ela tem justamente a sabedoria para poder julgar o que é certo e o que é errado. Tá bom? Então não vou me alongar demais. Esse é um conto simples, espero que ele tenha trazido algum proveito para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.